Boa tarde, doutora. Boa tarde, Fabiana. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Pontualmente, meio-dia. Isso. Antes de mais nada, quero dar início às nossas primeiras, essa no caso, a nossa primeira live em comemoração ao Dia Mundial da Fotografia e as lives de abertura da Granfino 2020. Essa Granfino que está possibilitando esse diálogo online, mas infelizmente nessas circunstâncias tão delicadas que a gente está passando agora. Inclusive é um dos debates que a gente vai ter, né, aqui hoje. Bom, primeiramente eu me chamo Fabiano Raposo, sou formado em arte e mídia pela UFCG, sou especialista em metodologia do ensino das artes e tenho focado meus trabalhos principalmente para as áreas de atuação, produção e direção cinematográficas. Então, desde a época do curso, que venho trabalhando especificamente com a área de cinema e eu sempre falo isso com a professora Cristiane, assim, eu tento ser um ótimo produtor, porque fotógrafo, eu sou péssimo fotógrafo. Então, a minha participação na Granfino é muito mais enquanto corpo, né, enquanto mão de obra e membro desse diálogo artístico, né, e funcional da fotografia do que enquanto realmente fotógrafo, porque eu ainda não desenvolvi, não adquiri essa aptidão. Eu sou ajudando, né, aos espectadores com deficiências ou limitações visuais. Eu sou um homem branco de 33 anos, tenho barba por fazer, estou com meus cabelos longos, mais ou menos na altura, passando um pouco do rosto, uso óculos de grau com uma armação levemente discreta e eu estou participando dessa live com a doutora Mara Queiroz, aqui do escritório da minha casa. E ao meu fundo a gente vê as paredes brancas. E logo lá atrás, no terceiro plano, a gente vê a entrada do escritório, a porta fechada. Então, gostaria de fazer só uma introdução rápida sobre nossa convidada e permitir com que ela fale melhor sobre ela e sobre os projetos dela. Nossa convidada da nossa primeira live hoje é a doutora Imara Queiroz. Ela é cardiologista de formação, mas fotógrafa enquanto função criativa. Ela é autora do livro de fotografia e poesia É Tudo Muito Diverso, em parceria com Genecilda Monteiro, que foi lançado em 2016. E ela produziu também a exposição individual Janelas de Mim, em Parari, no Cariri paraibano, né, doutora? Isso, isso. Em Parari, em 2017, e agora ela está atuante num projeto em 2020, que é a fotografia da ala Covid do Hospital de Trauma de Campina Grande. Tem outros projetos aí engatilhados também, que já fiquei sabendo com o doutor Imara, mas a discussão hoje vai estar nessas produções que ela conseguiu executar nesse período da pandemia. Então, fica à vontade, doutora. Isso. Oi, Fabiano. É um prazer falar com você. O áudio tá bom? Tá Tá me ótimo. ouvindo bem? Sim, sim. Como você já falou, eu sou Imara Queiroz, sou cardiologista e fotógrafa. Eu brinco que depois do evento da Granfino de 2018, que o pessoal me convidou para falar, depois daquele dia eu decidi que eu era fotógrafa também. Porque se eu ia falar no evento, eu até brinquei com o pessoal lá sobre isso, eu já podia dizer que eu também era fotógrafa. Que isso é uma dificuldade. Quando a gente tem a fotografia como hobby, a gente tem essa dificuldade de dizer que é aquela profissão que você acha que está tão longe, que está tão difícil, você não chama para você, né? Então eu sempre dizia que a fotografia era um hobby, mas hoje eu já me apresento como cardiologista e fotógrafa. Para o pessoal que está nos acompanhando, né? Como você falou aí com a questão da deficiência visual, para ajudar. Eu também sou branca, tenho cabelos castanhos, assim, meio tamanho mediano.
Tô com uma blusa cor de uva. Eu tenho os olhos verdes, mas eu acho que ninguém tá nem vendo isso, porque a luz não fica tão boa. Eu tô fazendo essa live do meu consultório e atrás de mim tem uma fotografia, tem uma gravura de uma árvore, uma barriguda que fica no condomínio que eu moro. E é uma das fotografias que decora o condomínio, o meu escritório, porque eu fiz quase uma galeria aqui. Eu me apaixonei completamente pela fotografia e para mim é uma honra estar participando aqui desse evento com vocês. Eu queria parabenizar todos os fotógrafos que estão por aqui. Eu já vi que o Dr. Paulo está aqui. E fazer assim, um agradecimento especial a Sóstenes, porque na verdade eu acho que Sóstenes que meio me descobriu. Eu comecei a me interessar por fotografia mais ou menos em 2011, 2012, porque eu viajava muito com meu esposo e para melhorar as fotografias da viagem, eu achei que dava para melhorar mais. Ele já fotografava, tinha câmera, então aquilo me incentivou. E aí eu fiz um curso básico com Damon, um curso eu acho que era do SESI, SESC, não lembro bem, há muito tempo, mas foi aquele curso bem básico, eu gostei e fui fazer o curso de Sóstenes, que é um curso que hoje ele faz mais ou menos no ateliê dele, né? Mas que na época era lá na universidade, aquele curso de 1 ano que deixava a pessoa super empolgada, toda semana tinha aula, eu amava, e cada dia era uma imersão. E aí eu acho que foram as palavras dele, o incentivo dele e todo o apoio que ele dizia que eu podia, que eu conseguia, que foi me dando assim a ideia de ir mais, de fotografar mais e de buscar alguns projetos, né? Com um tempinho eu fiz um workshop com um fotógrafo também, Márcio Pimenta, que é um fotógrafo da Bahia, mas que mora em Curitiba. E ele fotografa para National Geographic, está inclusive com uma editora, aquela editora que a gente conversou ontem é dele. Uhum. E aí, depois de um workshop dele, foi quando veio aquele estalo que fotografia não é para ser bonita. Eu tinha muita ideia de que fotografia era fotografar uma paisagem bonita. Por exemplo, essa foto que está aqui atrás de mim é uma fotografia bonita, flores e tal. Mas depois desse workshop, acendeu aquela luzinha assim, que eu tinha que mostrar a realidade, lógico, de uma forma legal, mas que aquela fotografia ela servisse para alertar, para chocar, para contar uma história. Que, lógico que a gente via isso com Sóstenes também, mas nesse workshop isso ficou mais marcante para mim. E aí foi depois disso que eu mudei um pouco a minha foto. E fui mais... Eu digo que hoje eu sou fotojornalista, porque eu fui, assim, em busca de projetos que eu pudesse fazer várias fotos contando história. E não só aquela foto do pôr do sol, aquela foto da paisagem, aquela foto da flor, que são bonitas e que eu acho que todo mundo que fotografa passa por essa fase, mas que para que você, digamos assim, vire um fotógrafo, precisa quebrar esse discurso e no meu caso, o fotojornalismo foi onde eu me encontrei. Eu vi que Múcio entrou aqui, nesse evento de 2018, eu estava falando lá para ele que eu ia amar fotografar casamento. Eu tenho certeza que se eu fosse fotografar casamento, eu também ia amar. Mas por medo de gostar muito, eu nem vou. Porque eu não tenho, não vou, né? Eu não tenho como dar conta de tanta coisa. Mas vamos lá, Fabiana. A participação na Granfino é uma honra, foi em 2018 e é novamente hoje. Obrigada demais aí pelo convite. Eu que agradeço novamente essa participação, né? Como a senhora mencionou, a senhora participou em 2018, né, da Granfino, e foi num evento, né, um dia que a gente chamou de fotografia autoral e fotojornalismo em tempos de freelance, né? E aí, como a senhora mesmo mencionou, tem essa questão da questão autoral, mas hoje você se considerar fotojornalista, né? E também essa coisa, né? A gente acaba se acostumando com essa identidade da arte como representação única e exclusivamente do belo, né? Mas a arte funciona, né, como esse prisma, né, esse espelho do cotidiano de uma forma que vai depender muito de cada olhar, né, de cada representação.
Queria saber se a senhora quer comentar mais alguma coisa com relação a essa participação em 2018. Sim. Essa participação foi marcante porque eu fui fotografar a cidade de Parari, como você falou. É a cidade que meu pai nasceu, a cidade dos meus avós. Eu vivia lá na minha infância e eu tinha muita vontade de ir fotografar lá. Mas o tempo vai passando e aí um dia eu resolvi que eu ia. Eu fechei uma semana do consultório e fui com meu pai, depois minha mãe foi também. E a gente foi, sítio em sítio, conversando com as pessoas. Meu pai reencontrou amigos de infância. Ele nunca mais tinha ficado lá para dormir. Ele ia, voltava, a família toda continua indo na cidade, mas não tinha aquele vínculo. E aí, de repente, a gente estava lá por uma semana. As pessoas vinham visitá-lo, todo mundo conversava. Assim, eu conheci pessoas que são primos, que são parentes. Tem uma pessoa que eu fotografei, Damião, que era amigo de infância dele. Aí Damião me contou várias histórias do meu pai. E aí esse registro ele foi muito significativo. E aí quando eu voltei com as fotos, eu conversei com o Ângelo Rafael e a gente fez a exposição aqui no Museu dos Três Pandeiros. Foi maravilhoso. Muitas das pessoas que estão entrando aqui, que eu já vi, participaram. Foi um momento muito especial para mim. Mas o melhor momento, Fabiano, não foi esse. Esse foi ótimo. Mas quando a exposição acabou, ela ficou 3 meses aqui, eu levei essa exposição para Parari. E aí sim foi um momento muito especial, porque aquelas pessoas nunca tinham visto uma exposição. Ângelo foi comigo, a gente alugou um espaço, montou uma produção artística realmente. Não foi uma coisa assim, só coloca as fotos lá de todo jeito. A gente montou uma exposição na cidade, fez coffee break, tudo certinho, da mesma forma que foi aqui, a gente fez lá. Eu coloquei até mais retratos na exposição de lá, que aqui tinham alguns, mas não tinham tantos. Na exposição de lá, eu coloquei mais retratos para que as pessoas se vissem mais. E foi uma festa, assim. Todo mundo da cidade vinha se ver. E aquela emoção, uma filha que morava em São Paulo ligou para falar comigo, que tinha se emocionado com a foto da mãe. Então, essa conexão de voltar para Parari e mostrar para eles o resultado, porque às vezes a pessoa chega, tira as fotos e vai embora, e as pessoas da cidade nunca veem aquele resultado. Então, essa experiência me mudou, assim, mudou esse lado de que você deve sim mostrar às pessoas que você roubou, né? Não tem a história de que você roubou um instante daquela pessoa, o resultado. E aí, o que é que eu fiz? Eu revelei todos os retratos, dei a todas as pessoas a sua foto, independente da foto estar na exposição ou não, porque eu fotografei muita gente. E eu fiz um data show, fiz uma projeção no telão com as fotos que não estavam escolhidas na exposição. Então, todo mundo vibrava e ficava esperando a hora que ia aparecer. As pessoas, a minha família foi inteira. A gente fez o primeiro encontro da família lá na cidade, porque tinham muitos bisnetos que não conheciam, né, os filhos dos primos, que não conheciam a cidade. E aí foi todo mundo para Parari. Teve a festa da família, à tarde teve esse evento e foi muito emocionante. Sempre que eu tiver a oportunidade de fotografar assim, uma cidade pequena, levar a foto impressa, a foto revelada para a pessoa que foi fotografada, aquilo muda, sabe? Assim, a emoção de receber muda. E fora que eu tirei foto com todo mundo junto da sua foto, né, impressa e com a pessoa. Foi um momento muito especial. E aí eu fui para Granfino para conversar sobre isso, mas na época eu não lembro se eu já tinha feito a exposição de Parari ou não. Não lembro. Por isso que eu quis falar desse evento. Então fica aí a dica para quem fotografar em algum lugar pequeno, de repente levar essa fotografia para a pessoa que foi fotografada ou montar alguma coisa dessa forma que eu fiz, dá uma emoção que não tem igual não, viu? É muito bom. A gente tem uma experiência semelhante com o cinema. Vez ou outra, quando a gente usa os espaços, né, das cidades pequenas como set, voltar lá e exibir o filme para a população sempre é uma experiência muito incrível, porque para eles criam uma distância deles mesmos, né? Porque eles se veem em tela, é muito interessante. Eu acho uma experiência muito incrível e também mostra o quanto que a arte às vezes está distante, né, de algumas classes específicas, né? E isso aproxima também, né, a possibilidade de
criativa de uma população que acha que não é acessível a elas também. Eu preciso salientar que Dani No já tirou uma onda com minha cara, porque eu estou chamando a senhora de senhora. Né? Ela diz, você, né? Porque eu vou chamar então de você. Bom, eu queria começar já a fazer algumas perguntas e eu quero avisar todo mundo que está assistindo a live e a ideia é da gente intercalar perguntas. Tem algumas perguntas com relação aos projetos e aos trabalhos de doutora Imara. E quem tiver alguma pergunta, quem quiser lançar alguma proposta ou alguma questão, é só mandar a pergunta que aí a gente vai intercalando entre as questões que a gente vai propor. Tá? E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer é aumentando um pouco mais, ampliando uma questão que você já mencionou, que é como foi que surgiu essa fotografia no seu cotidiano, né? Queria que você contasse um pouco mais sobre essa sua experiência enquanto fotógrafa e quando foi que esse referencial de fotografia foi ampliado ou desabrochou. Começou, como eu falei, lá em 2011, eu acho que deu uma amplificada com os cursos. E assim, as fotografias das viagens foram ficando melhores, né? Os álbuns. A gente para de aparecer, né? Porque viajo sempre eu e o meu esposo, a gente não viaja em grupo. Então viajam os dois, como os dois fotografam, ou ele me fotografa, ou eu fotografo ele. Raramente a gente aparecia junto. E tinha viagem que a gente voltava que só tinha foto de paisagem, não dava nem para provar que a gente tinha ido, né? E aí... mas foi muito pelas viagens que a coisa foi crescendo. Geneseuda, ela me fez a proposta há muito tempo. Ela começou a fazer poesia para as fotografias que eu colocava no Instagram. E fotografias, assim, simples, gerais, de paisagem. E ela fazia poesia. E um dia ela chegou e disse, eu quero... vamos fazer um livro. Geneseuda é muito sonhadora, é uma pessoa maravilhosa. E eu disse, como assim um livro? Um livro, vamos juntar essas minhas poesias com as suas fotos, vamos fazer um livro. E aí isso já foi um estalo, que a fotografia podia ser uma coisa a mais. Esse livro deu certo, ele foi lançado pela editora Chiado, que é uma editora de Portugal, de Lisboa, uma editora excelente, recomendo aí para quem quiser fazer algum projeto. É uma editora muito boa e tem uma abrangência, porque eles vendem em vários países, então você consegue ter um bom resultado. E aí, nessa época do livro, você se empolga, né? Eu ainda fiquei meio receosa, Fabiana, porque eu acho que você deve ter passado por isso. Quando o livro ficou pronto, eu disse, poxa vida, eu posso fotografar melhor. Eu posso fotografar essa mesma história melhor, eu posso fazer essa foto melhor. Só que se você não bota no papel, nunca sai. Você sempre vai poder fazer melhor, mas você tem que fazer alguma coisa. Sempre fica um projeto, né? É sempre um projeto. Sempre projeto. E aí, Geneseuda, vamos fazer... Eu lembro que o marido de Geneseuda sempre achava que podia fazer poesia melhor e eu sempre achava que podia fazer foto melhor. E aí o meu marido e o marido dela sentaram e disseram, a gente vai fazer um livro que a gente não sabe nem sobre o que é e vai sair antes do que esse de vocês. E aí, com a pressão deles, o livro saiu. E foi muito especial também esse projeto, foi muito bom. E ele me colocou mais como fotógrafa. Eu não fotografava muito pessoas. Depois dessa questão do fotojornalismo, eu comecei a gostar de fotografar as pessoas. Então, eu ir para um canto, eu acho que hoje tem que ter uma pessoa, nem que seja passando. Dani já foi minha modelo, a gente fez uma saída fotográfica com Sóstenes e ela ficava indo e vindo numa parede lá que eu queria fotografar, até a foto ficar do jeito que eu queria. Porque hoje eu acho que a foto tem que ter alguém para contar uma história melhor do que sozinha. Mas essas coisas demoram, né, a acontecer, não é assim tão fácil. Então foi o livro, depois foi essa experiência como fotojornalista. Eu melhorei, Sóstenes me incentivou a comprar uma câmera melhor. E aí eu comprei, né? Eu brinco que eu ganho como médica para gastar como fotógrafa, porque todos esses meus projetos, é importante dizer que foram sempre bem pessoais mesmo, né? E aí a gente tem uma falta de incentivo grande, mas eu acho que se você tem um projeto legal, tira ele do papel do jeito que tá, sem esperar excelência, porque senão não sai nunca.
E aí foi, cada dia fotografando mais. Eu acho que esse ponto dessa exposição de Parari foi um marco, assim, foi quando o fotojornalismo entrou de verdade, assim, na veia, pegou de vez, foi nesse projeto de Parari. E aí eu acho que muita gente vai concordar aqui comigo. Como eu não fotografo muito, não é uma coisa assim, eu tenho muitas ocupações e a fotografia é um prazer. Mas nem sempre eu posso fotografar. Eu fotografo o pessoal da família, já fotografei alguns partos, que também é uma coisa legal de fotografar, mas eu não fotografo, digamos, profissionalmente. Então, quando eu acho que o projeto é legal, eu tiro a câmera, vou lá, me dou completamente. E aí até meu Instagram estava meio parado, porque chega um ponto que você não quer colocar qualquer coisa lá, né? Você já teve umas fotos legais, você já teve uns projetos legais, e aí você não quer mais colocar qualquer coisa. E aí ele vai ficando parado até você ter um estalo e achar que aquilo é uma coisa legal e vamos colocar, né? E aí veio com o projeto Covid. Eu fiquei um tempo, assim, fotografando pouco, mas quando começou a pandemia, aí deu aquele, né, aquele estalo, eu disse, é agora que vai sair um projeto legal. Aproveitando o ensejo da questão da pandemia que você mencionou, a próxima pergunta estava relacionada a isso, né? Da forma como essa pandemia acaba influenciando, né? Que assim, você nunca tinha relacionado as duas funções, né? De médica e de fotógrafa, né? Você sempre participava, enquanto fotógrafa, do cotidiano, mas do cotidiano de outras pessoas, não do seu cotidiano. E aí eu queria te perguntar como é que foi essa repercussão desse trabalho, desse teu trabalho agora de fotografar, né, as aulas de Covid-19 no trauma, e para você que tem essas perspectivas que são aparentemente diferentes, né, da fotógrafa e da médica. Aí eu vou aproveitar e vou juntar a pergunta de Múcio. Múcio perguntou se fotografar uma situação pandêmica mudou algo na sua profissão enquanto médica. E aí eu reitero a minha pergunta, se como foi a repercussão desse seu trabalho para as outras pessoas que já conheciam o seu trabalho enquanto fotógrafa e enquanto médica, como foi juntar essas duas coisas, e como é ser essa pessoa do olhar científico e do olhar descondicionado enquanto fotógrafo. Vamos lá. Quando a pandemia começou, eu vi... Tem um fotógrafo, André François, ele é do Rio. André tem uma página até bem interessante no Instagram, Imagem Mágica. Ele fotografa doenças meio marginalizadas. Então, ele já fez um livro sobre hanseníase, ele já fez um livro sobre doenças crônicas, que as pessoas ficam mais debilitadas, um livro sobre câncer infantil. E aí eu vi algumas fotos que ele tinha feito da pandemia, eu disse, poxa vida, eu podia fotografar porque eu tenho acesso, eu vejo, eu estou ali por dentro, eu estou no hospital que tem uma... Eu tinha acesso, né? Era fácil. E aí eu fiquei com aquela ideia, mas eu não podia dizer a ninguém, né? Porque tava todo mundo muito assustado, inclusive eu, não vou mentir. Antes da pandemia chegar a Campina Grande, eu estava muito animada. Liguei para a diretora do hospital, para a Ingrid, e ela me deu muito apoio. Ela também já fez curso com Sóstenes, ela conhece minha fotografia. Ela, vai ser ótimo ter seu olhar aqui no hospital, tal. Vamos fazer. Mas quando começou, eu lembro que eu liguei para a Sóstenes e disse, ó, eu vou, mas eu ainda não vou agora, porque eu tô com medo. Eu tava esperando, confesso a você, para ver se eu adoecia logo e já ia protegida, sabe? Só que aí os dias foram passando, eu disse, poxa vida, se eu não for agora, eu não vou mais. A médica, eu nunca tinha juntado os dois trabalhos. Por quê? Para você fotografar no hospital, fotografar paciente, assim, eu acho que acima de tudo a ética desse olhar tem que ser muito forte. Então, às vezes eu via uma cena legal, mas aquela cena infringia alguma coisa que eu considerava que fora da ética médica, porque eu sou médica, né? Então eu não posso também colocar a fotografia acima de tudo. Eu tenho uma fotografia que eu gosto muito, antiga, que eu estava na emergência do trauma atendendo e um casal sofreu um acidente de moto. Eles estavam os dois todos quebrados lá, um numa maca do lado do outro e eles estão de mãos dadas. É uma fotografia linda. Eu acho que a única foto que eu me recordo de cena médica
foi essa. Só que para eu tirar essa foto, olha, eu saí rodando para cortar nome do hospital, para cortar o lençol que não aparecesse a logomarca, porque tudo isso influencia, você não sabe como aquela fotografia vai ser lida. Mas aí na pandemia eu resolvi que ia, porque, assim, era importante registrar o momento. Eu acho que, acima de tudo, todo mundo ficou muito assustado, mas esse momento é um momento único. Eu espero que a gente não viva outro momento desse, né? Assim, nos próximos 100 anos não aconteça outra fase dessa. E foi um momento único. E aí eu sabia que eu tinha toda a visão ética de mostrar isso de uma forma legal e acesso a cenas que as outras pessoas não iam ter. Né? Assim, você não pode simplesmente chegar no hospital com a câmera e dizer, eu vou fotografar. Né? Então, a pergunta de Múcio, assim, se mudou um pouco, mudou, por quê? Como foi entrar na ala Covid? Eu não trabalho lá. Eu trabalho no hospital de trauma como cardiologista, mas eu não sou médica na ala Covid. Né? Foi feito... É uma área toda separada, com acesso separado, tudo isolado, muito bem organizada, que inclusive parte já foi até desativada, graças a Deus, por falta de paciente. Mas era uma área muito boa, totalmente isolada de tudo. E quando eu cheguei lá, Fabiano, eu tive um impacto. Por mais que você saiba, por mais que as pessoas deem as notícias, digam que tá difícil, a fase tá difícil, mas quando você entra, é muito impactante. Primeiro que uma das coisas que pra gente é sinal de gravidade é quando, eu não sei se vocês já viram, em algumas das fotos tem, fica um tripé assim do lado, fica uma base com várias bombas de infusão. Quanto mais bomba de infusão, geralmente maior a gravidade do paciente, porque significa que ele está precisando daquelas medicações todas que só podem ser feitas na bomba. E quando a medicação só pode ser feita na bomba, geralmente ela é feita para o doente grave. Então, entrar na UTI, encontrar várias pessoas graves, cheia de medicação de bomba. Nesse dia tinha uma colega médica, mas ela já estava melhor, já tinha saído dessa gravidade maior, mas tinha o marido de outra colega médica que estava lá muito grave, era um dos mais graves no dia que eu fotografei. E aí ver aquilo tudo foi chocante até para mim, que estou acostumada, eu trabalho em UTI, você é acostumado com aquilo, mas choca. Então eu acho que como médica eu fiquei ainda mais sensibilizada em ver aquela situação. E fiquei um pouco constrangida. Por quê? Porque enquanto meus amigos estavam ali todos atendendo, dando o seu melhor, cuidando dos pacientes, eu estava só tirando foto, né? Então, era o meu constrangedor. Tanto é que eu não tenho muitas fotos dos médicos. Eu tenho poucas. Porque, assim, era para eu estar ali como médica na minha cabeça e não como fotógrafa. Mas, enfim... Os pacientes estavam sendo bem cuidados, eles já estavam ali trabalhando. Um até brincou, disse, vinha dar pelo menos um parecer cardiológico aqui para compensar a vinda. Mas foi um misto, foi um medo e assustada em ver aquela situação. Fiquei mais sensível do ponto de vista médico, podendo acolher melhor as famílias e as pessoas que tiveram Covid por entender o medo que eles estavam. E um pouco eufórica, porque aí esse lado você vai entender. Quando a gente quer fotografar, quer filmar alguma coisa que pra gente aquilo é importante, a gente fica eufórico, por mais que a coisa seja ruim, né? Lógico que a pandemia é horrível, lógico que o hospital, os pacientes estavam todos muito graves, mas eu fiquei com aquela euforia de ter conseguido fotografar. Eu saí assim, né? Só que, ao mesmo tempo, como médica, triste, angustiada e preocupada. E com essa dualidade de que eu não estava trabalhando como médica, mas estava fotografando. Mas eu acho que, no final, a aceitação das fotos foi muito boa. Eu achava que as pessoas iam ter medo. Quando eu mandei para... Só quem sabia do projeto era a diretora do hospital, que me autorizou a fazer, e Sóstenes, que foi quem me orientou a como proteger a câmera, porque até isso eu tava com medo, né? Eu vou levar minha câmera para o hospital e depois ela vai voltar toda contaminada para casa. Sóstenes me orientou como fazer. E aí eu fiquei super animada com as fotos, mas eu não vi nenhuma. Você já passou por isso? Eu não saí, eu não vi nenhuma foto. Eu guardei a câmera e o meu projeto era guardar essa câmera por 14 dias.
Por quê? Não era que a câmera ia ficar de quarentena, eu ia. Eu tinha ido para uma ala sem precisar, né? Digamos assim, eu tinha me exposto sem necessidade. Se eu contasse para as pessoas que tinham tirado a foto e depois adoecesse, ia ficar todo mundo dizendo: poxa vida, você se expôs sem necessidade, agora tá doente, a culpa é sua. E aí eu guardei, fiquei calada lá. Não disse a ninguém e nem vi as fotos. Não vi nada, 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 nada. Aí com uns 12 dias, aí meu marido disse: você tá muito desorganizada. Você sabe onde tá a sua câmera? Ele foi mexer no canto que eu tinha guardado a câmera e achou lá. Um canto totalmente atípico para a câmera estar largada lá. Aí eu tive que contar, né? Eu não ia passar por desorganizada. É muito interessante essa participação, né? Porque você sai de uma zona de conforto, de um ambiente que você é funcional até determinado ponto, mas você não tem esse olhar específico, né? Descondicionado, de entender o espaço enquanto ambulante, enquanto visão, né? Experiência, né? Eu acho que você já adiantou um pouco da outra pergunta que eu ia te fazer, porque como você não estava atuante, né, na linha de frente do Covid, você entrou enquanto fotógrafa, né? E você já adiantou um pouco, né, que a forma como lidar com a imagem, né, representando todas aquelas situações, né? E aí, como é que está sendo para você lidar enquanto fotojornalista desse registro histórico? Porque eu acho que você entrar lá enquanto fotógrafa, ter essa euforia, está relacionado a um registro de algo que vai ser realmente histórico, aquilo vai ser símbolo de um momento que a gente passou. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa sensação enquanto registro fotojornalístico. Essa sensação é mais ou menos aquela empolgação que eu falei para você, que eu saí do hospital e disse: poxa vida, eu consegui, né? Eu nem sabia como ia estar o resultado das fotos. Por quê? Sóstenes me orientou a embalar a câmera num plástico filme. Os comandos ficavam todos presos, então eu tive que já definir mais ou menos o comando que eu ia fotografar. Eu estava usando um óculos, um face shield, que é aquela viseira que fica na frente do rosto inteiro, fora todo o resto do aparato. Então, eu que sempre fotografo olhando pelo visor da câmera mesmo, estava fotografando pela tela de LCD à distância, né? Porque você não pode aproximar demais a câmera. Então, eu saí com a euforia de ter conseguido fazer o registro, mas ainda sem saber como era o resultado, né? O que é que ia sair ali daquelas fotos. Mas eu sabia que, independente de qualquer coisa, eu ia ter registrado o momento histórico que estava passando. E eu sabia que, assim, como eu tinha esse olhar médico, eu sabia que as fotos iam mostrar com alguma sensibilidade o cuidado. Minha preocupação foi fotografar muito assim os cuidados para que, vamos supor que você tem um parente que estava internado lá. Quando você visse as fotos, você precisava ver que as pessoas estavam lavando os pés, estavam dando banho, tem uma foto, porque não é uma foto muito bonita, eu não postei, mas de um técnico de enfermagem fazendo a barba do paciente. Então, assim, são cuidados que é importante para quem está fora saber que no hospital aquilo está sendo feito. Então, tinha muito assim, o técnico colocando a medicação pela sonda, colocando a alimentação pela sonda. Então, eu busquei mostrar, cada um tinha sua função. Inclusive, tem uma foto que eu acho uma das fotos mais bonitas, que é o rapaz da higienização, quando ele vai tirar o lixo. Porque a porta, a parede do trauma, ela tem aqueles tijolinhos de vidro na lateral da parede, da porta. E quando ele abre a porta para sair com o lixo, a luz difusa da lateral na porta deixou muito bonita a fotografia. E aí eu fotografei da higienização até os médicos. Técnico de enfermagem, enfermeira. Eu tenho uma foto que tem 3 pessoas assim de braço cruzado, é o pessoal da limpeza. Então, eu acho que nesse ponto, eu fiz o que eu gostaria de fazer, eu consegui mostrar o que eu gostaria de fazer, que é que todo mundo tem seu papel na pandemia, né? Todo mundo está ali e tem alguma função.
Eu não fotografei as pessoas, assim, muito de frente. Toda vez eles estão meio... Não dá para ver bem o rosto. Eu fotografei uma pessoa, porque ele pediu para ser fotografado, mas eu não publiquei a foto. Era um senhor que quis ler a Bíblia para mim. Então, eu não fiquei nenhuma hora no hospital, porque foi muito impactante, certo? Foi impactante pelo que eu estava vendo, foi impactante por eu me sentir meio, assim, ocupando um espaço que não era meu, ali eu me sentia atrapalhando, né? O andamento das coisas e também um pouco com medo. Eu não vou dizer a você que eu não sinto medo, porque quando você está num ambiente que todo mundo diz que você respirou, se contamina, você tem medo, né? Então eu fiquei cerca de uma hora, mas deu tempo esse senhor ler a Bíblia para mim, contar um pouquinho da vida dele. Então foram várias cenas e o cuidado. E a repercussão, eu achava que as pessoas iam se assustar, não iam gostar tanto. E aí eu mandei para Sóstenes. Meu marido viu, né? Alex viu, gostou, achou. Primeiro ele reclamou, né? Porque eu tinha ido e não tinha dito nada a ele, né? Mas eu acho que se eu tivesse dito para ele, para os meus pais, para os meus irmãos, ninguém ia me incentivar. Então, tem umas coisas, viu, gente? Aí na vida, vocês. Tem umas coisas que a pessoa quer muito. Se você acha que não vai receber apoio de ninguém, vai lá e faça. E não espera, né, as pessoas aprovarem. Se você acredita, faça. E aí a Alex aprovou, achou que o trabalho estava muito legal e eu mandei para Sóstenes. Aí eu disse, Sóstenes, dá uma olhada, vê o que é que você acha. E aí foram as palavras dele, dizendo que estava muito massa, aquelas coisas, o jeito dele lá, estava muito massa, coloque. Eu disse, eu posso publicar? Disse, pode, deve publicar. E aí eu fui publicando no meu Instagram, eu vi que algumas pessoas perguntaram aí como é que vem as fotos estão publicadas no meu Instagram, em Mara Queiroz. Todo dia eu colocava uma. E foi uma repercussão, assim, que eu nem tinha ideia, sabe? Foi muito positiva. E eu recebi mensagens de pacientes que estavam internados lá, de familiares, perguntando se eu tinha foto dos parentes deles no dia, perguntando se eu ainda estava fotografando, se eu ainda estava indo. Eu não fiquei indo, eu fui uma única vez. Eu fui 2 vezes. Eu fui uma vez antes da unidade abrir. O Hospital de Trauma, a direção separou 2 alas, fez uma reforma nessas alas, preparou muito bem o espaço, arrumou tudo que já estava. O hospital já tem vários anos, então aquilo que precisava ser arrumado, eles arrumaram. E eu fotografei a ala vazia. Tem inclusive a primeira foto que eu gosto muito, que é uma porta com o nome Ala Covid se abrindo, foi quando a unidade ainda não estava aberta. Tem 3 fotos da unidade fechada, essa da porta, uma de um corredor vazio, que eu começo com um corredor branco vazio que vai receber as pessoas e eu encerro com um corredor escuro, aquela coisa, estou apagando a luz, vamos acabar essa confusão aqui, vamos fechar a ala. A ala foi fechada, uma das alas foi fechada poucos dias depois que eu publiquei a última foto, então coincidiu aí o fechamento da ala com o fechamento disso. A repercussão foi boa. Eu falo muito, viu, Fabiano? Se você não for cortando. Não, mas aí até o Instagram chegar e dizer, não, acabou. Aí a gente. Mas geralmente as lives são de mais ou menos uma hora, né? No máximo uma hora, que é o tempo que a gente tem disponível no Instagram. Então, quando a gente tiver com mais ou menos 45 minutos, inclusive eu acho que faz mais ou menos 40 minutos que a gente tem uma live. Então vamos adiantar. Vamos adiantar para as perguntas aí do pessoal. Eu vi que Múcio perguntou aqui, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver se eu acho. Múcio perguntou se você tem vontade de continuar com essa forma como você trabalhou, né? Tenho. Pronto, como temos acesso às fotos, não foi antes, eu acho. Eu vi essa pergunta de Múcio. Ele perguntando se eu tinha interesse de continuar com alguns projetos nessa área médica. Isso, exatamente. Tenho sim. Eu nunca tinha juntado as 2 habilidades, né, digamos assim, mas eu gostei muito do resultado, gostei da repercussão e, assim,
Eu gostei de poder mostrar isso de uma forma mais sensível. Eu acho que dá para fazer algumas coisas. Não dá para fazer, ficar fotografando tudo. Ah, chegou no hospital fotografar. Mas algumas doenças, algumas sensações, assim, que as fotos despertaram, eu acho que traria alerta para algumas doenças, traria alerta para algumas situações hospitalares. Então, de repente, eu fiquei com vontade de fazer mais alguma coisa nesse sentido. Esté também perguntou qual foi o momento que mais te impactou nesse registro que você fez lá. Assim, eu acho que a entrada, porque eu entrei pela UTI. A gente entra na área, se paramenta tudo, e quando você se paramenta, primeiro é o corredor da UTI, depois é o corredor da enfermaria. Eu entrei pelo corredor da UTI. E quando eu entrei no corredor da UTI, eu já fui me deparando com pacientes muito graves. Então, por mais que eu visse as notícias, tem paciente grave, tem paciente entubado, todo dia morre alguém, é diferente quando você vê. E aí, quando eu entrei na primeira enfermaria, tava lá eu chamo de enfermaria porque a ala virou UTI, mas ela era uma enfermaria antes, né? E voltou aqui agora. Quando eu entrei lá no primeiro quarto, você já vê o paciente cheio de bomba de infusão, deu aquele impacto. É real. Aí veio o impacto. É real e eu tô aqui. É impacto porque o paciente está grave demais e você está ali só para tirar foto. É angustiante como médica você achar que sua contribuição é fotografar e não atender. E assim, eu vi, poxa vida, isso é real, as pessoas estão morrendo mesmo. E o impacto foi a primeira foto. Foi ver a primeira, a bomba de infusão e aquela coisa toda, sabe? E tentando ao mesmo tempo não mostrar a ninguém, né? Então fica aquela preocupação. Mas deu um susto. Eu acho que responde a pergunta de Wagner. Wagner Seporto, qual foi a foto mais difícil, a maior emoção vivida? Foi essa de quando você chegou e fez o primeiro registro? As primeiras fotos, elas foram mais impactantes. Porque como tudo na vida, o primeiro contato é o que impacta mais. Depois você meio que se habitua, né, com a situação. As primeiras fotos foram mais impactantes. E uma foto que eu não fiz, que foi impactante e eu não quis fazer. Essa amiga que estava com o marido internado lá, assim, tinha muita gente no quarto. Foi uma cena assim que eu mais rezei do que fotografei. Eu não fotografei essa cena, mas estava ela, todos os médicos, o pessoal da enfermagem, o marido muito grave. Então, aquela situação, assim, foi tão impactante que eu não tirei nenhuma foto. Eu achei que eu devia preservar o momento, assim, não era uma coisa que, assim, precisava ser registrado, né? E foi muito impactante. Foi a foto que eu não fiz e que eu só fiz oração, porque o momento ali era muito difícil. E não que o dos outros pacientes não fossem difíceis, mas, assim, quando você conhece a pessoa, é diferente, né? Assim, é difícil você olhar, não, aqui quem tá é fulano, é diferente. Né? E eu sei que todo mundo estava tendo assistência, mas lá, além de estar ele, estava ela, tava... Então você conhece todo mundo, é pesado. Dani perguntou se você quis voltar, independente da questão de saúde, se enquanto ímpeto, né, de fotógrafo, se você quis voltar na aula para fotografar novamente. Eu quis voltar. Eu pensei em voltar, não é nem eu quis voltar. Assim, o projeto era aquilo, sabe? Eu achei assim que se eu fosse voltar, ia ficar uma coisa meio repetitiva. Talvez eu não conseguisse a mesma emoção do primeiro momento. Eu pensei um pouco em voltar, porque eu estou com um projeto aí, junto com o doutor Edmundo, que até entrou aqui, da gente fazer um livro sobre, juntando essas fotografias, textos dele da pandemia. E aí eu quis voltar para ter mais foto, digamos assim, para poder escolher melhor as fotografias que iriam para um livro. Mas eu achei que eu não ia ter o mesmo resultado. Assim, porque tem coisa que é a emoção
Assim, as fotos elas saíram todas naturalmente. Se eu chegasse lá programando, eu quero tirar uma foto que seja assim, que seja assim, não sai bom, não. Eu acho que os fotógrafos que estão aqui devem ter essa ideia. Quando você pensa demais na fotografia, a fotografia não sai boa. Pode até sair, né? Lógico. Mas no meu caso, a fotografia ela é muita emoção do momento, a coisa que você pega a câmera e sai. Eu nem mudo muito, eu nem tiro as coisas do lugar. Lógico, se tiver uma garrafa de água mineral, né, a gente tira, mas assim, eu não mexo muito na cena e eu acho que a fotografia, ela se eu voltasse, talvez eu voltasse mais programada e eu não ia ter o resultado como eu tinha tido inicialmente. Então eu preferi que fosse aquele momento, aquelas fotos, para ficar uma coisa mais marcante. A professora Águida Aquino também fez uma pergunta que eu me fiz depois. Por que é que você escolheu o preto e branco para a imagem final das suas fotos? Toda a série ficou preto e branco, né? Assim, toda ela eu fiz preto, porque eu acho que na dor, né? Que as fotos são as fotografias de dor, na dor o preto e branco passa mais emoção. Eu acho que o preto e branco ele passa mais emoção porque as cores confundem, digamos assim, chama atenção. A roupa do trauma, os lençóis, eles são coloridos, a roupa lá verde, a parede é verde. Então, ia ter muita coisa que ia chamar atenção no lugar de ser a dor e de ser o momento. Então, eu acho que nessa situação, o preto e branco foi interessante. Agora, tem fotografias mais para o branco que para o preto. Quando você olha a série que você passa, as fotografias elas estão mais para o branco que para o preto. Elas são mais claras, porque lá tem muita luz. O trauma tem uma vantagem, que o hospital tem um jardim, tem janelas grandes, tem janelas bem amplas. E aí a claridade era muito boa. Eu fiz aquelas fotos mais ou menos 11 horas da manhã, por aí. Estava tudo bem claro e bem iluminado. Aquelas do corredor mais escuro, aí eu fiz questão de fechar, porque a minha ideia, na minha cabeça, é aquela coisa, apaguei a luz, sabe? Então, por isso que ela foi mais pro preto. Mas, assim, o preto e branco, eu acho que passa mais a emoção, né, da situação. Sóstenes, quando viu, também achou que tinha ficado legal. E aí, Sóstenes elogiou uma edição. Aí eu já me senti, né? Que ele... Eu uso o Lightroom e aí ele disse, ficou muito boa a edição, nem ficou com muito contraste e tal. Aí eu me senti. Quando o Sóstenes falou tudo, aí eu disse, vamos publicar que agora vai sair. Eu vi que tiveram outras perguntas, mas infelizmente eu quero fazer a última pergunta. Deixa eu só falar uma coisa aqui de uma pergunta que a pessoa perguntou se alguma das pessoas que eu fotografei faleceu, certo? E eu acho que é importante falar isso. Eu não acompanhei os pacientes, então eu não sei que aquela pessoa da foto tal é fulano, certo? Mas tem uma pessoa que eu fotografei que já estava muito bem. Assim, não estava muito bem porque ainda estava lá, mas estava bem. Estava só com um pouquinho de oxigênio, estava na enfermaria. E depois que eu publiquei a foto, algumas pessoas reconheceram, porque nem dá para reconhecer assim, se você não souber quem é, mas para quem conhece, quem é parente, reconhece. E, assim, me agradeceram por ter fotografado e disseram que ele tinha falecido. E aquilo me chocou tanto, você não tem noção, porque os outros que estavam graves, eu sabia que a chance deles falecerem era alta, né? Mas ele já estava na enfermaria. Então, na minha cabeça, se ele já estava na enfermaria, ele já ia para casa e ele ia embora. E, assim, me chocou saber que ele tinha falecido. Eu sei que outros também devem pela gravidade do quadro, mas esse eu não esperava e ele faleceu. É muito triste nessa situação, porque você não está na alçada de poder ajudar essas pessoas, né? Porque você não estava lá enquanto médica, né? Você não estava enquanto intensivista, né? E participante, você estava como enquanto uma pessoa de registro, né? Para encerrar, infelizmente, a nossa live, eu queria fazer uma última pergunta que
Queria que você resumisse da forma como você pudesse, assim, da forma mais sucinta possível, de como que você vê a fotografia e a arte nesse processo de humanização da medicina. Porque a gente passou por um momento, a gente vem passando por um momento muito delicado de uma exposição de uma classe médica, às vezes, um pouco rígida, um pouco rude com relação a algumas questões da pandemia, e algumas pessoas que teimam em desacreditar no que, por exemplo, você viu e no que você passou. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de humanização da arte. Eu acho que a arte, seja ela qual for, a fotografia, as poesias, o cordel, eles mostram, eles ajudam a difundir uma realidade que não seria vista de outra forma. As pessoas estão acostumadas a ver o médico lá bem distante, você marca uma consulta, é atendido, vai para casa, faz o remédio, não, assim, não tem uma proximidade com o médico nem com a medicina. Quando um parente seu vai para um hospital, você só vê o lado ruim, porque quando a gente está numa situação que é ruim para a gente tende a piorar a situação, né? A ver mais o lado negativo, ia ficar angustiado, ia reclamar porque não trocava o soro, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Mas na hora que você vê aquilo com um olhar mais sensível, e assim, eu busquei, né? Não sei se eu consigo, mas eu busquei mostrar um lado mais humano, um lado de ajuda, um lado de cuidado, um lado mais sensível. Nesse sentido, eu acho que isso aproxima a pessoa do profissional de saúde no sentido de entender, não só do médico, de todos, no sentido de entender que aquelas pessoas estão ali fazendo o melhor para você. Não só na pandemia, lógico que a gente fala da pandemia, essa pandemia é uma situação louca, né? Uma quantidade absurda de mortos e de pessoas que mesmo que se recuperaram, mas estão ficando com sequelas, a gente tem visto isso em algumas situações, mas a fotografia e a arte pode aproximar e pode mostrar que as pessoas cuidaram de você. Mesmo que não tenha dado certo, porque lógico que essa coisa assim é só Deus mesmo, né? Não tem como, era a hora. Eu acho que chegou a sua hora, vai ter o melhor médico do mundo, não vai dar certo, mas a fotografia e a arte aproxima e mostra com sensibilidade uma coisa que quando você está doente ou quando um parente seu está doente, você não consegue ver. Então esse é um papel que a arte traz, né? E eu espero que eu tenha conseguido aí um pouquinho trazer esse alento para quem estava isolado. O isolamento é muito difícil, porque na pandemia você fica sem visita, você fica sem ver ninguém, às vezes você faz um contato aí por chamada de vídeo, mas é muito limitado, as pessoas se sentem muito isoladas. Esse lugar, né? Essa posição que você se insere, né? Enquanto fruição da arte, né, você acaba se colocando na posição de outro. Eu acho que isso é muito importante. Doutor, infelizmente, teremos que encerrar a nossa live, a nossa primeira live de comemoração ao Dia da Fotografia. E quero convidar, antes da despedida, queria convidar todo mundo que está assistindo agora, que vão haver lives às 14, às 16, às 18 horas e às 20 horas. A gente vai fazer o lançamento da programação 2020 da Granfino. Esse ano podem esperar, mas depois de ter Evandro Teixeira na programação, vocês não perdem por esperar desse ano. Então, às 14 horas a gente tem Renan Peixe falando sobre fotografia e decolonialidade com o professor Águida Aquino na mediação. De 16 horas, Esther Vasconcelos com fotojornalismo independente na pandemia, com o professor Paulo Matias. 18 horas com Augusto Pessoa, falando sobre visagem, a fotografia nas mídias digitais, que é o canal dele, com o professor Sóstenes Lopes. E às 20 horas, o lançamento da programação Granfino 2020, com o professor Rostam Melo e professora Cristiane. Doutora, muitíssimo obrigado por essa participação. Tem sido muito bom esses contatos nesse período da pandemia, né, de compartilhamento e de entendimento, né, da criação,
tanto fotógrafos quanto outros artistas. Eu acho que é nesse momento que a gente se utiliza dessas tecnologias, né? Muitíssimo obrigado. Sim, aproxima, né? Eu quero agradecer muito a você, né, por ter trazido aí esse papo, foi tão leve, gostei demais de ter participado. E a organização do evento, por esse convite. E esses convites sempre me fazem, assim, me sentir um pouco mais fotógrafa, né? Porque se a gente vem hoje celebrar o Dia da Fotografia, né? Comemorar o Dia Mundial da Fotografia, abrir um evento como esse, que é um evento tão grandioso, tão legal para todo mundo, eu só tenho a agradecer demais a vocês a oportunidade. E vamos lá, assistam todas essas lives, porque eu tenho certeza que são muito boas. Essa nossa foi meio-dia, né? Esse horário aí atrapalhando o almoço de vocês, porque eu tenho atendimento o dia todo, e aí era o horário do almoço. Mas todas as lives vão ser muito interessantes. Participem, vocês vão gostar. A gente teve uma participação muito boa, a gente teve uma audiência muito interessante também. Acho que valeu, independente do horário, valeu a pena. Valeu. Muitíssimo obrigado mais uma vez, doutora. Obrigada. Até muito breve. Espero que a gente se encontre o quanto antes. Obrigada, e é isso, gente. Obrigada por todos os comentários aí. A gente lê, mas não dá tempo de responder, né, Fabiano? É muita coisa. Mas, mais uma vez, agradecer a todo mundo que está participando. Vejam e participem das próximas lives. Fiquem atentos ao Instagram da Granfino. E é isso. Tchau. Tchau. Até Um breve. abraço. Obrigada. Valeu.